doenças das solanáceas. Conforme eu coloquei já aí no primeiro slide para vocês, a gente pode ver que é um grupo de cultivos ou de plantas bastante diversificado, né? Então, a gente tem desde a berinjela e talvez do pimentão, que muita gente nem come, né? Até a batata e o tomate, que eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete, a grande maioria talvez coma, pelo menos uma vez por semana, né? Podemos generalizar hortaliças, né? Que a gente, não só a gente aqui do Brasil, né? Mas no mundo como um todo, principalmente pensando na batata, como fonte de energia e nutrição, é bastante disseminada de um modo geral. Do tomate, eu escolhi duas doenças aqui adicionais que são muito, muito importantes da cultura especificamente e que eu não podia deixar de falar, tá? Vocês vão ver que a partir do número 3 aqui, vai já coincidir com as doenças da cultura da batata. Então, a partir da 3, é o que eu falei para vocês, eu vou seguir em paralelo, exemplificando tanto do tomate quanto da batata, tá? E, para começar, então, vamos falar dessas duas doenças aqui, que são duas doenças viróticas. Vira-cabeça, é muito conhecido, vira-cabeça do tomateiro. Talvez vocês já tenham lido, ou quem assiste esses canais ou noticiários dedicados à agricultura, fala muito dessa doença. E a outra doença virótica do tomateiro, que é o mosaico dourado. Se a gente olhar aqui nas doenças da batata, pinta preta, requeima, são duas doenças, uma de fungo verdadeiro, que é a pinta preta, e outra de omiceto, que é a requeima. E as duas últimas que eu vou falar são doenças bacterianas. Então, vocês podem se perguntar, nossa, professora, então não existe doença virótica importante para a batata, já que a senhora quis falar só das doenças viróticas em tomateiro? Na verdade, existe e são bastante importantes, tá? Então, não é porque eu deixei de falar aqui que eu não posso negligenciar a importância de algumas doenças viróticas para a cultura da batata. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para incentivar a leitura de vocês nos capítulos referentes a esses dois cultivos, tá? E vocês vão ver que no capítulo dedicado às doenças da batata, lá estão especificados algumas doenças viróticas e que têm importância para os produtores de batata. O objetivo é esse, falar dessas aí que eu escolhi, e se vocês tiverem mais interesse, e eu acredito que a grande maioria tenha, né, curiosidade até, daí vão até o Manual de Fitopatologia, o volume 2, leiam os dois capítulos, e se tiverem alguma dúvida que quiserem, pode jogar lá no mural, enfim, fiquem à vontade que eu estou à disposição de vocês para tentar esclarecer. Então, vamos começar aí com o vira-cabeça do tomateiro. O vira-cabeça do tomateiro, essa doença virótica, ela é causada, já começo dando um conceito um pouquinho diferente para vocês, por um complexo de vírus. O que significa complexo de vírus? Significa que são mais de uma espécie que causam essa mesma doença, com os mesmos sintomas e tudo mais. O mesmo vetor, tá? Só que existem várias espécies aí que podem causar essa mesma doença. E todas elas são vírus do gênero tospovírus. Todos esses vírus do gênero tospovírus e que causam vira-cabeça
são transmitidos por esse mesmo vetor, o TRIPS. O TRIPS, pessoal, eu coloquei aqui uma imagem do ciclo de vida, né? Desde a fase ali mais jovem, que é uma larva, até a fase adulta, que já é um inseto alado, né? Então, quando o TRIPS eclode ali, uma planta, ele é uma larvinha, ele não tem movimento, ele não tem asa, e quando ele fica adulto, então, ele pode passar a se movimentar de uma planta para outra, tá? Adiantando aqui para vocês, quando a gente fala de transmissão dos toxpovírus por TRIPS, para trazer aquele conceito que eu já venho falando com vocês desde fitopatologia, a relação desses vírus com o vetor TRIPS, ela é do tipo circulativa, né? Ou posso chamar de persistente, que é a mesma coisa, e propagativa. Ele passa por um período dentro do corpo do hospedeiro, propagativa, por isso, persistente ou circulativa, e durante esse período, o inseto ele ainda não é capaz de transmitir o vírus, vai ter que passar por um período ali de amadurecimento, mas durante esse período e durante toda a vida do inseto, o vírus está se multiplicando ali dentro sem causar nada para o inseto. O inseto não tem doença alguma, tá? É uma relação evolutiva entre os dois, e então esse vírus significa que se essa larva aqui eclodiu em uma planta de tomate com o vírus, né? Ela vai se alimentar ali daquela planta. Então, ela vai adquirir aquele vírus. Só que durante a fase que ela ainda não tenha a asa, ela vai ficar ali paradinha, se alimentando e adquirindo, possivelmente, na alimentação, mais e mais partículas virais. Só que, como é circulativa e propagativa, quando o inseto for adulto e tiver asa, vai então transmitir para outras plantas, tá? O fato é que vocês já sabem, se eu tenho relação persistente, eu posso então, e é indicado nesse caso, o uso de inseticida pensando na doença, não na praga, né? Mas eu estou falando do TRIPS vetor. Então, controlar o vetor para indiretamente controlar a doença. O interessante falar também, pessoal, que o vira-cabeça, eu estou falando em tomate, e ele é problema também no pimentão, outra solanácea, mas, dependendo do ano, ele pode ser problema também na alface, quer dizer, uma outra família, um outro grupo, mas a alface, muitas vezes, produtores relatam, dependendo do ano, principalmente por conta do clima, às vezes a alface ela é bem prejudicada, tá? Por que eu tô falando? Vocês vão ver que aqui no vira-cabeça, a gente, e nas outras doenças também, lógico, né? Vocês sabem, doença é o resultado lá do triângulo. Então, eu tenho hospedeiro, eu tenho o patógeno, aqui pode ser até não é nem mais um triângulo, é um tetraedro, porque tem o vetor, né? Mas o clima é super importante. E quando eu falo de doença virótica com vetor, tem que lembrar que, muitas vezes, a questão do ambiente está mais relacionada ao vetor do que a própria virose. Muitas vezes. O que significa isso? Significa que a população do vetor vai flutuar nas diferentes épocas do ano, né? Tem vetor que vai melhor, a população se multiplica num período quente e úmido. Tem outros vetores que já gostam mais de período seco. E isso vai influenciar também a doença. Então, quando eu tenho mais população do vetor, eu vou ter, se eu tiver uma fonte de inóculo, lógico, né?
eu vou ter mais doença. Então, vejam que pode chegar a 50%, já foi relatado até 90% de plantas com tomate no mesmo lugar. Principalmente quando eu estou falando aqui de novembro a abril. O que significa? Novembro a abril a gente tem chuva e a gente tem período mais quente. É justamente o tipo de clima que o TRIPS gosta. Então, de novembro a abril, eu vou ter uma população maior do vetor. Então, se eu não fizer, se eu não tomar medidas, não só contra o vetor, né, mas contra a fonte de inóculo, que também eu não posso só manejar uma coisa e achar que eu dou conta do vetor, eu estou dando conta de segurar a doença. Não. Então, vocês têm que ficar a par que novembro, abril, período mais quente e chuvoso, aumento da população do TRIPS, que é o vetor. Se tiver fonte de inóculo, eu vou estar também aumentando indiretamente a doença, tá? E outra coisa é a gama de hospedeiros. Então, veja que eu falei de um complexo de vírus. Doença virótica, pessoal, o patógeno, né, de maneira geral, a gente tem que sempre ficar ligado à planta daninha, porque muitas plantas daninhas, além de serem hospedeiras, por exemplo, do TRIPS, podem ser hospedeiras até do vírus. Daí é pior ainda a coisa, né? Mas então eu tenho que tomar cuidado com isso. Quais são os sintomas que eu falei, então, que são característicos? Vamos falar cada um deles aqui, e daí eu mostro para vocês nos próximos slides. Clorose, acentuada nas folhas, de cor bronzeada. Eu ponho aí para vocês, ó, bronzeada, a gente pensa no bronze, né? Mas às vezes a tonalidade da folha chega até a ficar meio arroxeada, tá? Então, vai de uma cor bronze a um roxo, sabe? Tipo violeta. Vocês vão ver nas fotos. Clorose. Clorose é sintoma plástico ou necrótico? Quem lembra? Quando a gente falou lá em fitopatologia, né? A gente falou, os sintomas plásticos mais comuns em doenças viróticas que em doenças fúngicas e bacterianas, tá? Paralisação no desenvolvimento da planta, que também pode falar que é um sintoma plástico, porque está envolvido no crescimento. Folhas distorcidas com lesões necróticas. Tem anéis concêntricos. Então, aqui eu paro para falar para vocês que quando eu falo depende, é que depende mesmo, tá? Na verdade, todo agrônomo fala depende, né? Aí tá falando lesões necróticas e concêntricas. Concêntricas, pessoal, para quem não sabe, é assim, eu tenho uma lesão que ela começa aqui, tá? Numa folha, por exemplo. E ela é concêntrica porque eu vejo os halos de crescimento em volta dessa lesão. Tudo bem? Então, eu vejo o início da lesão, é como, sabe na madeira, que a gente consegue até estimar a idade de uma árvore, porque a gente vai vendo os halos na madeira, a lesão concêntrica é isso. Então, eu vejo o crescimento daquela lesão formando anéis concêntricos. É isso, tá? E olha que outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar a atenção disso aqui, ó, lesão necrótica. Olha que interessante, a gente está falando de uma virose, e no início eu perguntei o que era clorose, falaram que era sintoma plástico, só que agora eu estou falando de lesão necrótica, sintoma necrótico, né? Sintoma que causou a morte da célula. Por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque, novamente, são as exceções da vida. Não é porque eu falei que a maioria dos sintomas plásticos referem-se a doenças viróticas, que algumas doenças viróticas não podem ter sintoma necrótico.
Pode. Aqui eu estou mostrando um exemplo. Então, vocês vão ver que na mesma planta eu vou ter aquela clorose, aquele arroxeamento, e às vezes eu vou ter uma lesão necrótica, tá? Para guardar aí uma exceção àquela regra. E um dos principais que dá o nome da doença, vira-cabeça, é isso daqui, ó. O ponteiro da planta, ele necrosa. Então, você imagina uma planta de tomate que está assim, estaqueada, vamos imaginar, né? Está crescendo ali para cima. E daí eu vou ter a necrose, que começa com a clorose aqui em cima, e ela cai. Então, parece que quebrou a cabeça da planta. Ficou igual um pescoço torto. Muitas vezes, pessoal, não é a planta como um todo. Então, a planta tem ramificação, muitas vezes a gente vê só um lado com a cabeça tombada, tá? Então, fica muito característico. Eu vou mostrar a foto para vocês. E por isso que deu o nome da doença. Na planta jovem, se logo for infectada, a gente pode ver até a morte da planta, muito tranquilamente. Apesar de ser uma doença virótica, ou é um organismo biotrófico, mas vai chegar um momento que a planta vai definhando num ponto e ela morre, principalmente se a infecção foi mais cedo. Nos frutos jovens, a gente vê manchas anelares, e nos frutos maduros, a gente vê um vermelho pálido. Então, olha aqui, ó, isso aqui, ó, toda essa mancha aqui, é por conta do vira-cabeça. E olha aqui, ó, parecem anéis aqui, ó. Parece que foi carimbado, tudo com círculos, com anéis, tá? As lesões necróticas, aqui. A imagem aqui embaixo não é lá essas coisas, mas vocês estão enxergando que a planta tá caída para cá, ó? E vocês conseguem enxergar uma cor estranha? Alguns podem chamar de bronze, mas para mim é mais um arroxeado. Isso daqui é o sintoma característico da doença, tá? A planta tombada e olha essas folhas de uma coloração estranha. E, vejam só, não fica só aí o sintoma, né? A necrose, que como a gente mostrou aqui no fruto maduro, fica mais mosqueado, amarelado, pode, inclusive, pegar o fruto verde, olha aqui, ó, a gente vê aqueles carimbos ovais no fruto, né? Mas eles totalmente necróticos, prejuízo. Olha aqui, pessoal, a cabeça tombada, né? Aqui, ó, veja o estaqueamento, era para estar em pezinho aqui, ó, como essa verde aqui atrás. Só que de um lado, ó, todo amarelado, com necrose, arroxeamento das folhas e tombado de lado. Aqui também, ó. E aqui só para mostrar, pessoal, para ficar mais ilustrativo, a questão da paralisação no crescimento, né? Então, vejam, aqui tem plantas que foram plantadas no mesmo tempo que essas daqui, ó. Só que essas daqui completamente menores, né? E também, ó, vejam as folhas, né? Já estão todas assim, necróticas, secas, né? Então, vai prejudicar a produção, não tenha dúvida. Então, é uma doença muito importante para quem produz tomate. Controle. Rotacionar com espécies não suscetíveis. Como a gente falou lá no início, tem muita planta hospedeira, muita, tá? E então, gramínea de um modo geral, milho, ou uma nada a ver mesmo, tipo uma couve-flor, escolha do local apropriado. Eu pensaria mais aqui na escolha do local apropriado como isso para viroses no geral, e não vai ser diferente aqui para o vira-cabeça. Vocês têm que sempre pensar nisso. Quando eu estou falando de virose, na maioria das vezes, eu vou estar falando de vetor junto, né? Então, se eu tenho do meu lado uma plantação de tomate,
que já está bem, incidência alta de vira-cabeça, plantas bastante danificadas, necrose, e o hospedeiro, então, sempre, pessoal, na maioria, se não todas as doenças viróticas, não é recomendado vocês plantarem áreas que vocês vão ter plantas mudas muito pequenas, próximo a locais ainda que já estão apresentando sintomas avançados, plantas mais velhas, a concentração do vetor vai ser maior também, tá? Eliminar o hospedeiro alternativo, aí fica a questão. De repente, você pode ter algumas solanáceas silvestres ali, e é recomendado, então, a eliminação. Aqui já acho mais difícil, né? Plantio fora do período quente e úmido. Isso é um pouco complicado, né? Mas, em suma, é você tentar fugir da época em que a população de trips está mais elevada, que são os períodos quentes e úmidos, tá? Usar a muda livre do vírus, isso é fato. Aplicar inseticidas, como a gente falou, por que pode aplicar. E variedades resistentes, que hoje em dia a gente encontra no mercado variedades com um certo grau de resistência para esse tipo de doença. A segunda doença virótica aqui, então, o mosaico dourado. O mosaico dourado, pessoal, outra doença que agora eu falo de uma outra família de vírus, né? Lá eu estava falando do gênero Tospovírus. Aqui eu estou falando, veja, família vem antes, né? Então, família Geminiviridae. Dentro da família existe o gênero. Então, se lá era trips, sendo vetor de vírus do gênero Tospovírus, aqui é mosca branca, sendo vetor de vírus do gênero Begomovírus. Então, para trazer para gênero, né? Porque lá eu falei em Tospovírus, gênero dos vírus, e aqui, na verdade, o gênero, vocês podem acrescentar, é Begomovírus. Igual ao que eu falei no vira-cabeça, o mosaico dourado também a gente encontra aquele complexo de vírus. Então, eu coloquei 3 aí que incidem em tomate e já foram identificados no Brasil. Então, até aqui, esse trabalho da defesa vegetal em 2018, eles fizeram um levantamento. Então, veja, existe mosaico dourado nos tomateiros plantados aqui em São Paulo, em Minas, enfim, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas vocês estão vendo que, dependendo do estado, alguns têm as 2 espécies. Naquela época, naquele levantamento, São Paulo, os tomateiros só apresentavam uma espécie de vírus, mas independente disso, como eu falei, todos têm o mesmo vetor, a mosca branca, e os sintomas, não é à toa que o nome comum é mosaico dourado. Sintoma, independente do vírus que está incidindo, a gente vai ter o mesmo tipo de sintoma. Tem muita planta daninha hospedeira, principalmente do vetor, né? Mosca branca tá aí em qualquer lugar que a gente plante uma cultura, a mosca branca se apresenta, né? Muito, muito comum. Sintoma. Principalmente, não acontece só em planta jovem a infecção, tá? Mas os sintomas ficam mais evidentes nas plantas que são mais jovens, tá? Então, vai ter um mosaico, chamando a atenção de vocês de novo também. Mosaico, sintoma plástico, tá? Então, esse mosaico, ele não é qualquer mosaico, ele é de um amarelo bem intenso, tá?
Por isso que deram o nome de mosaico dourado. Clorose marginal de folhas e nervuras e enrolamento foliar. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que a gente vai ver bem a clorose na margem das folhas e o enrolamento foliar, tudo para ajudar na diagnose visual do mosaico dourado. A planta fica pequena também, pouca flor, os frutos ficam menores e também com áreas descoloridas. Então, olha aqui, a planta, ela fica miúda, fica baixa, tá? E a gente começa a ver, então, a folha, ela vai se enrolando de fora para dentro, fica como se fosse uma cuia, assim, tá? Vou mostrar em outra imagem aqui, ó. Isso daqui é a margem na verdade não é folha, né? Folha eu tô, né? Folíolo, né? Mas a margem tá toda amarelada, toda clorótica, tá? E a gente vê a planta vai ficando, a gente fala enfesada, né? Enfesamento, vai ficando pequena e, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Vai enrolando a folha do sentido de fora para dentro. O controle, veja, praticamente a gente pode pensar a mesma coisa que a gente falou ali pro TRIPS, tá? Pro vira-cabeça. Porque, de maneira geral, lógico, a gente tem que ver primeiro a questão do inseticida. Aqui é uma relação do tipo persistente também. Então, eu posso usar inseticida, tá? Do mesmo jeito que eu falei ali no TRIPS, no vírus do vira-cabeça. Muda certificada, a questão do plantio que eu falei para vocês, usar quebra-vento. O quebra-vento aqui é interessante, do mesmo jeito que a gente falou lá na aula de citros, aqui tem a ver com o vetor, na verdade. Por quê? A mosca branca já foi comprovada que a mesma discussão que a gente teve, que ela vai pelo vento, né? Então, ela pode atingir, tem autores que falam, até 20 quilômetros se ela pegar de disseminação mesmo da mosca branca, se ela pegar uma corrente de vento boa, tá? Então, o quebra-vento seria nesse sentido, principalmente, de tentar diminuir a disseminação do vetor, tá? E eliminar a daninha, que seja hospedeira do vírus e da mosca branca, principalmente, né, em relação à mosca branca. Agora, pessoal, eu entro naquela parte da aula que eu falei para vocês, que eu tento, então, fazer uma mistura aí, porque como são doenças e o mesmo patógeno, inclusive, então, vou falar e trazer exemplos de ambos, no tomate e na batata. A pinta preta, pessoal, é uma das principais doenças da cultura do tomate e da batata, tá? Ao lado da requeima, que a gente vai ver a seguir, então, geralmente, eu também encontro aí, entre os produtores, a incidência bastante elevada de pinta preta, quando eu estou falando de tomate e batata. O fungo é uma espécie, são várias, na verdade, de alternária, tá? A pinta preta, vocês podem ouvir vários nomes comuns, mas é o mesmo nome, é a mesma doença, tá? Mancha de alternária, crestamento precoce e queima. Veja que não é requeima. Se vocês forem lá também, agora nas aulas de fitopatologia, vocês vão ver que requeima, por isso o nome da outra doença, é uma queima muito rápida, tá? Então, tem que tomar cuidado com o nome comum. Por isso que o nome comum é um pouquinho complicado, porque vai depender muito do produtor, da região, tá? Então, por que eu tô falando isso? Tomem cuidado, porque, às vezes,
o produtor, você e o produtor, vocês estão achando que vocês estão falando a mesma língua, né? Mas nada como enxergar a plantação, ou pelo menos que o produtor te traga folhas bastante representativas de sintoma para você ter certeza de que vocês estão falando a mesma língua, né? Isso é muito comum também em oídio, míldio, tá? Acontecerem essas confusões em nomes em termos de nomes comuns, tá? Da doença. Então, fiquem atentos, fiquem bastante atentos. A pinta preta é encontrada em praticamente todas as regiões de produção de tomate e batata. Gravem isso para depois a gente comparar lá com a requeima. A temperatura ideal, veja, é uma temperatura relativamente alta, né? De 25 a 30 graus para o desenvolvimento bom da doença. E a umidade relativa alta, tá? Então, uma temperatura aí de média a alta e uma umidade relativa alta. A disseminação é por vento, por insetos, mas não é tão comum assim, eu diria que não tem tanto potencial assim. O principal é pelo vento, por semente, pode passar para semente, o patógeno, e pelo homem, né? O homem aí fazendo o papel de levar muda contaminada, né? E tudo mais. E a penetração, lembrando que fungo, ao contrário de bactéria só penetra se tiver ferimento e se tiver abertura natural. Fungo depende do quê? Depende do fungo. Tem fungo que só penetra por ferimento ou por abertura natural. Mas no caso da alternária, pessoal, veja, eu posso ter a penetração por ferimento, a infecção por ferimento, tá? Mas esse patógeno, ele pode penetrar diretamente. Ele forma um apressório. O que é apressório mesmo? Uma hifa. Então, eu tenho o esporo do fungo, que é a semente do fungo. E daí, essa semente cai no local em que vai infectar. Daí, ela emite como se fosse a primeira radícula aí da semente. É o tubo germinativo, que germina do esporo. Para ele ficar fixo naquela folha e tudo mais, essa primeira hifa, que eu chamo de tubo germinativo, ela incha na ponta e aquilo lá faz com que o esporo fixe no substrato que ele vai querer infectar, tá? Então, nesse caso, pessoal, é um fungo que, novamente, além de poder penetrar por ferimento e abertura natural, é um fungo que pode penetrar diretamente formando o apressório, tá? Aqui, ó, a alternária é linda. Os esporos são muito bonitos. Você coloca, quando você tem um material que está esporulando muito bem, você faz uma lâmina, são esporos grandes, porque são multicelulares, tá vendo que estão divididos? Cada um dessa divisão é uma célula, e o esporo é esse grandão, tá? Que tem, eu vou chamar de rabinho, mas é porque eu sou a professora, eu tenho licença poética para falar, mas vocês não podem falar rabinho. Na verdade, o que tem aqui, ó, os esporos, eles foram formados aqui numa hifa, né? A hifa se dividiu e foi se diferenciando nos esporos, tá? E quando soltou esses esporos, solta um pedacinho também da onde ele estava grudado aqui nessa hifa. Sim, tá vendo que tem esse formato aqui, ó? Isso é uma clava. Então, o esporo é no formato clavado, em forma de clava, tá? Então, quando eu tenho uma esporulação na superfície, é um esporo também, aqui tá colorido de azul, porque fez a lâmina
e pingou o corante azul. Mas o esporo, ele é marrom assim. Então, quando eu tenho esporulação intensa na folha, ela chega a ser de um marrom até preto. É bem escura a esporulação, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas lembrando que, nesse caso, a esporulação, ela só vai ser intensa, assim, lembra, temperatura de média a alta e, principalmente, umidade relativa alta, para esse fungo esporular. E daí forma que nem um pozinho em cima da folha. E o vento vai lá e dissemina esses esporos, principalmente o vento. Então, só para lembrar para vocês, esses esporos aqui, eles são assexuais, tá? Eles são formados não de uma reprodução que é sexuada, não. É uma diferenciação de uma hifa. E quando a gente fala de esporo assexual, é sinônimo de conídeo. Então, se eu falo, um conídeo, ou se eu falo um esporo assexual, é a mesma coisa, tá? Então, aí estão os conídeos, e aqui embaixo, então, se a hifa se diferenciou e deu origem a conídeos, o nome dela, então, fica especial, não é uma hifa qualquer, então, é um conidióforo, é esse o nome da hifa. Coloquei aqui, não é para assustar, mas é para entender o ciclo da alternária, e chama atenção para vocês, ó, olha aqui, tanto em tomate quanto na batata, é indiferente. É o mesmo patógeno que precisa das mesmas condições, que infecta do mesmo jeito, que dissemina do mesmo jeito. Então, a gente vai falar, independente se eu estou falando no tomate ou na batata, tá? E a gente começa aqui, ó. As lesões de pinta preta, veja, elas podem estar no caule, pode estar nos folíolos, pode estar no fruto ou no tubérculo. E daí tá esporulando, veja que tá escuro aqui, tá esporulando. Então, aqui, ó, tem conídeo e tem micélio. Que overwinter é que tá lá sobrevivendo de uma safra para outra, tá? Então, ele pode estar nos restos vegetais, pode estar na semente, pode estar no tubérculo. É assim que o patógeno, ele sobrevive de um ano para o outro, ou de uma safra para outra, esperando, então, a cultura que você vai plantar de novo ali naquele lugar. Então, aqui está cheio de conídeo, e olha o que eu falei para vocês, que interessante. É um conídeo, é um esporo multicelular, né? Tem várias células. E olha que vantagem para o fungo ter muita célula. A hifa, a primeira hifa que sai, o tubo germinativo, nesse caso, ó, pessoal, cada célula pode vir a emitir um tubo germinativo. Isso é vantajoso para o fungo. Se ele tiver, o esporo tiver só uma célula, ele vai emitir um tubo germinativo, que é isso que ele emite por célula que ele tem. Aqui no caso, como a alternária é multicelular, ela pode emitir tubo germinativo, e isso aumenta a probabilidade dela encontrar um local adequado. O esporo está na folha, emitindo tubo para tudo quanto é lado, vários tubos. Ele vai crescer como é uma hifa, né? Então, ele vai crescer em condições ideais. Ele vai formar o apressório, que é o inchamento da pontinha aqui do tubo germinativo, vai grudar, então, tá na folha, vamos imaginar, e pode penetrar. Então, aqui ele está mostrando penetração direta, ou seja, tem abertura natural ou ferimento. E aqui, ó, tinha um ferimento. E ele também consegue, tanto faz para ele. Ele não escolhe um ou outro. O que tiver, o tubo germinativo achou primeiro, ele penetra. E ó que interessante. Acompanhe comigo. Então, aqui é infecção. Vai lembrando de fitociclo das relações patógeno-hospedeiro. Aqui é sobrevivência. Penetração, eu estou falando de infecção.
Daí ele vai começar a colonizar. E veja, ele coloniza intercelularmente. Então, ele não penetra as células, ele não vai rompendo célula. Não, veja, a hifa, ela vai crescendo entre as células. E olha aqui, o que é isso aqui? Professora, a senhora está me enganando. Ele tem sim, ó, alguma coisa aqui. O que é isso aqui, gente? Que tá bem na ponta da seta. Quem lembra? Veja, ele não rompe a célula, mas a hifa, ela se modifica dentro da célula. O austório, ele vai crescendo junto com a membrana e com a parede celular, por isso que ele não rompe a célula. E por um processo de difusão ali, o fungo consegue alimento sem precisar estragar a célula, tá? Isso aqui é colonização. Depois da colonização, vem a reprodução. O que é reprodução? É o fungo continuando a se multiplicar e a se distribuir no órgão que ele está atacando, mas agora ele está formando inóculo, ele está formando esporos aqui no caso, vejam, como eu falei, imaginando que a umidade relativa esteja alta, ele está formando esses esporos na superfície da onde ele está atacando. E é o que está mostrando aqui, ó. Se a gente pudesse pegar um microscópio ou até uma lupa, a gente ia ver isso aqui, ó. O que é isso? O que começou com um esporo emitindo tubo germinativo, agora está se reproduzindo, está formando inóculo. Por isso que eu vejo na folha ou no fruto esse pozinho preto, se eu coloco uma lupa para enxergar. E ó, está crescendo e colonizando todo o tecido da folha ou do fruto. Se a gente pensar numa folha, inclusive, olha aqui, ó, esporulando na parte adaxial e na parte abaxial, tá? E cada um desses poros, novamente, enquanto tiver condição ambiental adequada e tecido verde, o que vai acontecer? Da reprodução, ele volta aqui para a infecção. Lembra? Ciclos secundários, vários ciclos secundários aqui. Vai chegar um momento que ou não tem mais para onde ele ir, não existe mais tecido verde, ou vamos imaginar que começou a ficar um período mais seco. O que acontece? Ele não vai mais esporular, tá? E vamos imaginar que nesse período já é o momento de fazer a colheita ali do tomate ou da batata, tá? Então, ó, veja, ele ainda pode ficar nas hastes ali, ou em folhas que caíram ali durante a colheita do tomate ou da batata, tá? E volta para a sobrevivência. Então, é isso que acontece, tá? Mas lembrando que para tudo isso acontecer, principalmente essa parte de reprodução, que é a esporulação, eu tenho que ter, então, condição de temperatura e umidade elevada. Então, professora, esse sintoma aí, como que é? Então, ó, geralmente a gente encontra mais lesão em folha mais velha. As lesões são necróticas nesse caso, são escuras. Vocês agora sabem o que são zonas concêntricas, né? Aqui é uma característica muito importante da pinta preta, tá? Não é obrigatório ter a zona concêntrica, que são aquelas zonas de crescimento que eu enxergo, tá? Mas é muito comum, é bastante comum na pinta preta eu encontrar, principalmente em folha, as zonas concêntricas. Tá, aqui é meio subjetivo, bordos definidos, circulares, é principalmente circular no início, tá? As lesões, elas vão ficando mais irregulares. Halo clorótico eu posso enxergar em lesões mais velhas. Se, por acaso, uma dessas lesões começar a ocorrer na nervura do folíolo,
eu vou ter amarelecimento e morte da parte afetada, porque, lógico, se essa lesão ela está no limbo da folha, nas nervuras secundárias, ok, não vai fazer muito, além de, não vai fazer muito, simplesmente não vai ter fotossíntese ali, né? Mas não vai passar muito disso. Agora, se essa lesão começa a ser formada numa nervura de um folíolo, numa nervura principal, então, eu posso, inclusive, se acontecer da lesão for aí, o fungo vai comendo, necrosando, e, por exemplo, pode derrubar esse folíolo, matar esse folíolo. Daí, além da questão de, enquanto tem a lesão, eu estou atrapalhando a fotossíntese, aí já vai para o extremo, né? Caiu o folíolo, caiu a folha, né? Então, a produção ainda vai despencando mais ainda, né? E alta umidade relativa, a lesão fica coberta por um crescimento aveludado preto. Olha aqui as zonas concêntricas, as famosas zonas concêntricas, é isso daqui, ó. Muito típico, mas não obrigatório. Vocês conseguem enxergar que aqui eu vejo nitidamente a parte lesionada da folha, necrosada, e aqui ela também está acontecendo, mas está mais preta, está mais escura. Possivelmente, aqui a esporulação está acontecendo mais intensamente que aqui, porque como eu falei, é uma esporulação bastante escura, tá? Então, se você vem aqui e pega esse material para fazer uma lâmina, você vai enxergar aquele monte de esporos bem grandes, clavados, que a gente mostrou lá. Olha aqui, veja que interessante. A lesão, ela já está na haste da planta. E está fazendo o que eu falei para vocês lá na RAX, mas pode ser na haste. Ela está se alimentando aqui dessa haste. Vai chegar um momento que a haste, ela não vai mais suportar o peso da planta e vai quebrar, tá? Então, isso é um prejuízo grande. A pinta preta, ela pode dar prejuízos muito grandes. E não só na planta, pensando na fotossíntese, é uma mancha foliar, né? Ou queda de folha, queda de ramos, até a planta, né? Dependendo de onde a lesão se formar. Mas olha o fruto, pessoal. Pode atacar o fruto e acontece principalmente na região, imaginando o fruto de tomate em pé, eu tenho as sépalas aqui e a inserção do fruto ali, o pedúnculo, né? Então, sempre, na maioria das vezes, a lesão vai começar na parte de cima do fruto, tá? Por que eu tô falando isso? Existe, por exemplo, uma doença abiótica que se chama fundo preto, que é por falta de cálcio. Tomate precisa de muito cálcio. E tem uma doença que acontece exatamente do lado oposto, só que é por falta de cálcio, tá? Então, não pode confundir pinta preta com a doença do fundo preto, que é uma doença abiótica por falta de cálcio, tá? Lembrando, como eu vou saber, professora? A princípio, né, de maneira geral, a lesão por pinta começa, então, na parte de cima do fruto, onde tem as sépalas, mas eu também tenho que olhar a planta como um todo, procurar sintoma, né, de zonas concêntricas, se está havendo esporulação do fungo e tudo mais. Olha aqui, ó. Então, eu tenho o pedúnculo, né? Eu tenho as sépalas que estão até secas e o fungo tá aqui, né? Olha aqui, dá para ver melhor? A gente não tá quase enxergando as zonas concêntricas aqui porque tá bem escuro, né? E isso é sinal de esporulação intensa.
E se a gente observar, olha aqui, que interessante, a gente vê as lesões necróticas, mas tem um halo amarelo bem forte, evidente em volta, né? Significa que a fotossíntese também aí não está sendo prejudicada somente aqui, onde já está necrosado, né? Aqui onde está amarelado também eu estou tendo perdas na produção de fotoassimilado, então eu estou tendo perda na produção. Tá, falei a pinta preta no tomate, trago para batata. Veja, sintomas parecidos, bem parecidos. O amarelecimento, se a gente puder olhar mais de perto, a gente vai ver as zonas concêntricas. Em batata, a pinta preta, pelo menos aqui no Brasil, é um pouco menos frequente que no tomate. Então, a pinta preta no tomate é meio que você teve condição adequada, você vai ter pinta preta em tomate, tá? Em batata já é mais difícil, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, que quando a pinta preta afeta o tubérculo da batata, é uma podridão, veja, que ela vai até, ó, a podridão, ela não fica restrita ali na parte de fora, né, da batata, mas vai para o interior do tubérculo, tá? E ela é uma podridão do tipo seca. Outro nome eu dou para podridão seca? Podridão dura, tá? Então, podridão seca ou podridão dura é o contrário de podridão aquosa, que é a mesma coisa que podridão mole. Ou seja, eu estou vendo uma necrose, está apodrecendo o tubérculo, mas não é uma podridão aquosa, não é uma podridão que desconfigura esse fruto, tá? Esse tubérculo, ele continua duro. Tá? Podridão dura ou podridão seca. Controle. Tratar semente com fungicida, tá? Isso é importante, principalmente em locais que você já teve histórico da doença, incidência alta. Rotacionar com gramíneas. Para lembrar vocês que a gente viu naquele esquema do ciclo da pinta preta, que de uma safra para outra, pode ficar no resto de cultura, pode ficar na folha, pode ficar na haste, em qualquer lugar que eu deixei ali no campo por um descuido. Então, se você tiver incidência muito alta da doença, o recomendado é realmente fazer rotação de cultura. Evitar a área de baixada ou sujeita à neblina, porque nessas áreas eu vou ter umidade relativa alta, tá? E pulverização preventiva com fungicida. Em relação à aplicação, pessoal, eu já vou adiantar, mas a gente depois pode falar de novo. Fica muito assim, veja, tem muitos produtos registrados para pinta preta, assim como para requeima, tanto em tomate quanto em batata. Só que, lembrando, alternária é um fungo verdadeiro. O patógeno que causa a requeima, que a gente vai falar a seguir, é um oomiceto, tá? Então, é um fungo não verdadeiro. Significa o quê? Por que eu quero chamar a atenção de vocês? De maneira geral, a requeima, ela é bem mais rápida em termos de progresso no campo. Então, ela se dissemina mais rápido entre plantas, desde que tenha condição climática favorável, e ela é mais rápida também no aparecimento de sintomas e tudo mais. Então, de maneira geral, a preocupação, se a gente pudesse classificar a preocupação do produtor de batata e tomate, a preocupação maior é com a requeima,
mas a pinta preta ela não pode ser negligenciada. Em relação aos fungicidas, eu tenho muitos fungicidas e eu posso fazer um planejamento que pegue a pinta preta, mas que também pegue a requeima. Só que eu tenho que ficar atento à questão, daí que eu falo para vocês, que o que vocês viram lá em micro, o que a gente falou lá em fito, é importante. Porque, é tudo fungo. Não, não é tudo fungo. Pinta preta, fungo verdadeiro. Requeima é o homiceto. Existem produtos que podem controlar só a requeima e existem produtos que não fazem nada na requeima e só controlam fungos verdadeiros, que é a pinta preta, tá? Então, é por isso que vocês precisam ficar atentos. Eu posso planejar a aplicação conjunta para as duas, lembrando que mistura de fungicida é bem-vinda, e lembrando que produto protetor vai pegar tanto a pinta preta quanto o homiceto, mas é preventivo. Ou eu ponho em mistura com o sistêmico, para evitar resistência. Mas eu tenho que tomar cuidado com que sistêmico eu vou colocar, né? E de maneira geral, como é feita essa aplicação? Essa aplicação, principalmente para requeima, tá? O produtor, a gente fala, o produtor tem aversão ao risco. O que significa isso? Significa que o produtor, ele não paga para ver, tá? Ele é prudente. Então, ele não, principalmente para requeima, que é muito rápida. Então, ele não vai esperar ver os primeiros sintomas para aplicar contra a requeima. Só que também você não vai ficar gastando, e não é só monetariamente que eu estou falando, mas é a questão de resistência. Não vai ficar aplicando fungicida sistêmico sem ter a doença ainda lá. Então, as primeiras aplicações, logo após a emergência do tomate, da batata, eu posso fazer preventivas com produtos protetores, cobre, mancozeb, enfim. E eu tô, de certa maneira, como é protetor, não entra na planta, vocês já sabem, forma uma camada ali fora da planta, né? E eu tô protegendo do que vai chegar ainda, né? Só que à medida que o ciclo da cultura passa, daí eu vou ter que monitorar, né? Proteção, desculpa, pulverização com fungicida protetor, geralmente, sei lá, dependendo das condições climáticas, eu tenho que aplicar a cada 15 dias, até menos, né? E ficar atento à questão do monitoramento para ver se de repente eu não vou ter que já começar a misturar um sistêmico, principalmente daqueles sistêmicos que não são tão específicos para homicetos, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então tem que ficar bastante atento a isso. Então, olhar a bula do produto, do fungicida, olhar o agrofit, ver o que ele recomenda, a dose que ele recomenda, tá? Ficar bastante atento a isso, que são doenças, novamente, que você pode e deve fazer o planejamento junto, porque as duas são importantes. Mas daí você tem que ficar atento à questão do que tá pegando mesmo naquele momento, para você daí ver se você vai fazer. Tô no início da epidemia, tá com pouco sintoma, então eu posso pegar um fungicida não tão específico para o agente causal da requeima, porque esses fungicidas são muito específicos para homicetos e são pouquíssimos. Eu não posso ficar aplicando toda hora, tá? Então eu tenho que fazer opção por um produto que seja mais abrangente, mas que pegue o homiceto, tá? Daí não pode ser um triazol, por exemplo.
triazol não pega o miceto, tá? Então tem que ficar atento a isso. Aqui é um esquema que eu gosto. Veja, mas não é receita de bolo. Por que que não é receita de bolo? Vai depender do lugar que você tá, vai depender da variedade que você está trabalhando, vai depender do clima, vai depender, nossa, vai depender de tanta coisa. Então, assim, é para vocês terem uma ideia, né? E é um trabalho interessante que depois eu posso disponibilizar para vocês, e eu acho muito legal vocês lerem, porque ele vai falar de cada um desses fungicidas que está aí e vai dar mais informações para vocês lembrarem, para vocês começarem a se familiarizar com os grupos químicos e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, eu disponibilizo esse trabalho, é em português, tá? Fala do uso de fungicida para controle de pinta preta e requeima, e é bastante interessante mesmo, assim, para tirar lições não só para essas duas doenças, mas de maneira geral para recordar fungicida, ficar mais atento a essas questões. Vocês só me lembrem, por favor. Daí eu deixo no Classroom. Então, é aqui o que eu falei, né, pessoal? Começou a emergir, daí tem o crescimento vegetativo. Nessa fase, eu posso começar principalmente usando os protetores, que são esses aqui, que estão em azul. Que eu acho errado essa nomenclatura que está dada aqui, fungicida de contato. Não é de contato, é fungicida protetor, tá? A gente já discutiu em fitopatologia. Esses aqui, ó, que estão nessa segunda linha, ele cita como fungicidas sistêmicos, tá? Nesse caso, são triazóis principalmente. E os triazóis para pinta preta vai bem. Tá? E aqui, a maioria, existe aqui, ó, azoxistrobina, piraclostrobina, trifloxistrobina, são todos exemplos de estrobilurinas, tá? Elas pegam a pinta preta e podem ajudar também no controle da requeima. Tá? E existem outras aqui, boscalida, ela é um pouco mais nova, e prodiona é bastante indicado, que vocês podem aplicar já desde o crescimento vegetativo, mas sempre pensando nesses dois grupos aqui, ou intercalar com o protetor, ou fazer em mistura, um desse com um protetor. Às vezes o produto já está, inclusive, em mistura, é só ver a bula, tá? Para não dar problema de resistência. Mas, em suma, eu posso começar com os protetores sozinhos, porque os protetores não tem problema, eles muito dificilmente vão ter problema de resistência. Mas à medida que eu for vendo sintoma de pinta preta e monitorando, daí eu já vou começando a entrar mais com aqueles fungicidas que são mais eficientes de maneira geral, né? Que são os mais sistêmicos ou mesostêmicos e translaminares, que na verdade eles são sistêmicos. Eu poderia classificá-los como sistêmicos, mas a gente viu também lá em fitopatologia a diferença. Eu grifei aqui, circulei, porque na fase de tuberização, ou seja, nessa fase aqui que passou o crescimento vegetativo e agora está começando a encher os tubérculos, é aqui que está o problema maior de pinta preta. É aqui que, se tiver condição de temperatura e clima, umidade, é aqui que vai ser o problema. Então, nesses casos, eu tenho que ficar muito atenta, porque só um protetor já não vai fazer. Lembra, protetor é preventivo. Eu tenho que já começar a pensar em curativo. E daí eu tenho que misturar com o protetor para garantir que não haja problema de resistência e aquele produto
fica inviável, tá bom? Eu só chamo a atenção aqui, pessoal, que já é visto na ciência, né, nas pesquisas e tudo mais, que o cobre, que está aqui indicado, antes do florescimento da batata, ele não é indicado, tá? Então, isso tem que ficar... Porque muitas vezes ele causa fitotoxidez, quando aplicado antes do florescimento. Então, pensar no cobre como alternativa única, quando intercalado com sistêmico ou em mistura, só após o florescimento, para não ter perigo de fitotoxidez, tá?